Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso NevaCast. Hoje diferente, mudei um pouco para ficar mais perto do entrevistado. As pessoas estavam reclamando que eu estava muito longe, distante, parecia que eu não estava interagindo com as pessoas. Então por isso estou aqui hoje. Mentira, é porque deu um problema na técnica lá e a gente veio para cá. Mas hoje aqui, muito interessante, aqui meu xará aqui, ó. Vou falar uns negócios interessantes, as novidades e como ele é famoso hoje em dia. Então bem-vindos mais uma vez ao NevaCast. Este evento, essa ação, né, gerada aí do Neva para o Mundo. E para começar, né, chamar aqui a quem idealizou tudo isso, a mente por trás dessa ação, Rafael Machello, hoje na minha frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô até um pouco assustado aqui com... Hoje tá na minha frente aqui. Então, Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao nosso NevaCast. Nós estamos tão felizes de receber tantas pessoas que nós gostamos, temos essa convivência aqui na instituição e que tem um trabalho tão incrível para dividir com a gente, né? E a gente tem recebido, né, o feedback do pessoal de fora. Está sendo muito legal. E muito obrigado por aceitar o convite, fazer parte desse evento conosco, falar um pouco da tua pesquisa, falar um pouco do que tu está desenvolvendo no teu laboratório, dos teus orientados e também, né, como o Felipe disse, o nosso famoso do campus, né? Para falar um pouquinho mais com o famosinho de São Gabriel, olá, Cristiane, mete bronca. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela tua presença, Felipe. E hoje, gente, a gente vai viajar um pouco no tempo, vamos conversar um pouco sobre a pesquisa do laboratório do professor Felipe. E muito bem-vindo. Então tá, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, valeu pela iniciativa, muito legal a iniciativa de vocês. E vamos lá, vamos conversar então sobre paleontologia, tempo profundo, e é isso aí. Joia, Felipe. Obrigado então, novamente. Felipe, te apresenta para nós então, conversa um pouco, fala de ti um pouco, né? Qual é a tua formação, como é que foi a tua entrada na paleontologia e o que te instigou a seguir essa área? Então, eu acho que eu entrei na paleontologia com 7 anos de idade, porque, enfim, como o meu sotaque já revela, eu não sou gaúcho, eu sou cearense. Sério? Sim. E no Ceará, não sei se vocês sabem, mas tem muito fóssil. Cara, lá tem tanto fóssil que é comum a criança encontrar o fóssil na beira da piscina. Então, assim, tem uma rocha lá que a gente chama de pedra cariri, que ela é prospectada, é um calcário laminado que é prospectado nas pedreiras no sul do estado, que elas rodam o Nordeste todo para pedra de pavimentação. Então, se vocês forem lá em Fortaleza, por exemplo, passearem na Praia do Futuro, Praia de Iracema, olhem para a pavimentação no chão, vocês vão encontrar um monte de fósseis. Com 7 anos de idade, tomando banho de piscina num clube lá, que a minha tia era sócia, eu encontrei um peixinho da Stilbe crandali. Aí eu comecei a pesquisar, né? Eu já era curioso. Já tinha vindo ali do Jurassic Park também, né? Que foi, querendo ou não, para a nossa geração, influenciou bastante. Gostei de nossa geração, se tiver jovem agora. Mas é interessante, cara, porque basicamente todo paleontólogo que tem mais ou menos a minha idade, ali entre 30 e 40 anos, foi influenciado pelo Jurassic Park, não tem jeito. E isso, inclusive, é até uma lição para a gente mostrar, né? Como às vezes até a mídia pop, divulgação científica pode sim moldar cientistas. Então, da mesma forma que o Jurassic Park, enfim, revolucionou a cinematografia, os efeitos especiais, e é um filme assim que é excelente até hoje, ele criou uma geração de paleontólogos. Então, eu e meus colegas, a gente teve um boom de paleontólogo. Para um lado é bom, para o outro lado é ruim, né? Porque tem um monte de gente desempregada, mas paciência, né? O mercado ele não absorveu todo mundo. Então, com 7 anos de idade, eu encontrei esse fóssil, pesquisei e descobri que ele tinha sido encontrado no Ceará mesmo, no sul do Ceará, um peixinho da Stilbe crandali, um fóssil muito comum, e meu pai me levou para lá, me levou para o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Foi quando eu me apaixonei completamente por pterossauros, que é um grupo de répteis voadores pelo qual o Ceará é famoso mundialmente, os melhores fósseis estão lá, e que eu estudei no mestrado e doutorado. Então eu fiz, enfim, para ser paleontólogo normalmente tu segue dois caminhos, ou tu vai para a geologia ou para a biologia, porque a paleontologia está exatamente na interseção entre os dois. Então existem excelentes paleontólogos geólogos, excelentes paleontólogos biólogos, às vezes com campos de estudo levemente diferentes, mas todos fazem paleontologia. Então na graduação eu me vi nesse impasse, será que eu faço biologia ou geologia? Mas eu estava bem mais interessado na perspectiva biológica dos fósseis, né? Então, enfim, acho que desde criança eu penso em ser biólogo, eu sou apaixonado por biologia, fiz biologia na UFC Federal do Ceará em Fortaleza. Depois disso fui escolher, né, mestrado, doutorado, já queria entrar para pós-graduação e vim fazer mestrado aqui na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na URGS, no Instituto de Geociências lá, que inclusive é um dos poucos programas de pós-graduação que tem paleontologia como área de concentração de fato, então sai no teu diploma, paleontologia. Geologia, mas com concentração em paleontologia. Fiz mestrado e doutorado com pterossauros do Araripe e no doutorado eu tive a oportunidade de viajar um pouquinho, né, então eu peguei aquela bolsa do DAD
Passei 7 meses na Alemanha, passei 1 mês nos Estados Unidos, visitei bastante coleção aí por aí, porque o Ceará ele tem uma história bem triste quanto aos seus fósseis, né? Que se você quer estudar fóssil cearense, você tem que viajar para o exterior. Normalmente eles não estão no Ceará, eles estão voltando agora ainda bem, por um esforço árduo aí de vários pesquisadores. Mas, enfim, na minha época, para estudar fóssil cearense, tu tinha que ir para a Alemanha, basicamente. Até hoje é assim, né? As coisas estão começando a mudar agora. Para quem não sabe, DAD é como se fosse a CAPES da Alemanha, tá? Isso aí. E financia bastante intercâmbio, né, entre instituições, entre países. E para quem não sabe, CAPES é a nossa agência de formação de recursos humanos do Brasil. E é o DAD do Brasil. Então, aí foi isso. Eu comecei a estudar pterossauro, fósseis do Araripe de forma geral. E, enfim, já estava no Rio Grande do Sul. Na metade do doutorado, pintou o concurso aqui da Unipampa. Não tinha defendido a tese ainda. Fiz o concurso. Passei? Não passei. Passei em segundo. Aí beleza, né? Passei segundo, beleza, fiquei feliz pra caramba, ainda tinha o doutorado todo pra fazer, metade do doutorado. Dali a um tempo o meu colega que passou em primeiro me liga, cara, não consegui assumir, porque não aceitaram meu diploma, eu sou geógrafo, pedi a um geólogo ou biólogo, vão te chamar. Eu, tá, beleza, agora eu tenho que fazer um doutorado agora em 1 mês. Aí eu fiz o doutorado em 1 mês, toquei o último artigo lá que precisava e tô aqui. Deu menos de 36 meses ou chegou a bater 36 meses? Eu acho que deu... Foi 3 anos. Não, foi menos de 3 anos, eu acho. Tem que ver. Eu acho que faltou 2 meses para os 36. Fecharia 36 em julho e defendi em abril. Legal. Não é o ideal, sabe? Acho que a pesquisa, a ciência tem que ser amadurecida. Só que é um caso excepcional. É uma perspectiva de emprego. Então, olha, provavelmente teu orientador viu esse cara, tu tá pronto. Poderia melhorar? Poderia, mas tu tá pronto. E aí vai. Eu acho assim, ó, de fato, que se eu tivesse mais tempo, inclusive se eu tivesse tirado até, sei lá, um sabático entre o doutorado e assumir um concurso, seria o melhor pra mim. Mas enfim, eu tô tocando essa ficha até agora. Foi orientado de quem lá na URGS? Do Schultz? Então, preparou bem o menino. Schultz, inclusive, que se aposentou agora. Assim, passou o bastão aí. Mas é isso, quando eu entrei aqui na Unipampa, eu tive que mudar completamente minha linha de pesquisa, né? Porque imagina, enfim, já é difícil estudar fóssil cearense se tu tá lá, se tu tá no Rio Grande do Sul mais ainda. Aqui eu não vou ter perspectiva de coleta e nada, então mudei completamente meu foco de pesquisa. Claro que eu não larguei os bichos lá do Cretáceo, do Ceará, de forma alguma, né? Inclusive se alguém tiver um aí pode me chamar. Mas começamos a fazer campo aqui no Permo-Triássico, né? No Permiano e Triássico, que é o que a gente tem aqui na região, e acabou revelando umas surpresas bem legais. Então, Felipe, falando, já entrou nesse assunto, né, do período que a gente tem aqui na região, como é que é essa questão das riquezas, então, desses fósseis, desses grupos que vocês encontram aqui na nossa região, e contar um pouquinho da nova descoberta que vocês anunciaram agora, né, o Pampafoneus, esse encontro desse fóssil, contar um pouquinho, então, do que a gente tem aqui na região, que vocês estão pesquisando, esse Permo-Triássico, e um pouquinho desse Pampafoneus. Perfeito. Então... Eu aprendi que depois que eu comecei a estudar, claro, né, a gente às vezes se apaixona pelo nosso objeto de estudo, mas eu aprendi que eu estou estudando, de fato, eu caí dentro do intervalo temporal mais interessante da história ecológica da Terra, porque o Permo-Triássico, período Permiano, período Triássico, tem uma história bem assim, que é triste, enfim, não dá para dizer que é triste porque a gente não pode fazer esse juízo de valor, mas o Permiano estava tudo indo muito bem no Permiano. Então, assim, o Permiano, as faunas eram complexas, os bichos, as redes tróficas eram extremamente complexas, a gente tinha animais ocupando as mais diversas guildas ecológicas. E de uma hora para outra, claro que, né, quando a gente fala de uma hora para outra, na paleontologia pode ser um intervalo de milhões de anos. A vida praticamente foi completamente eliminada. Então, dependendo... Desculpa te fazer um parênteses, só para situar no Permo-Triássico, pessoal, né? 250 milhões de anos, Exatamente. 65 milhões de anos, né? O limite Permo-Triássico, ou seja, a transição entre esses dois períodos se dá a 251 milhões de anos, segundo as últimas datações. Aí o que acontece? Alguma coisa aconteceu, a gente não consegue nem explicar perfeitamente bem ainda, isso ainda está sendo investigado, que eliminou entre 80% a 90% de toda a vida na Terra. Agora tu imagina, a gente está falando de faunas marinhas, faunas continentais. Aí o que acontece? No Triássico, no comecinho do Triássico, que a gente chama de Triássico inferior, a vida ela começa, a partir daqueles sobreviventes, a se diversificar e se recompor tanto em termos de taxonomia, diversidade, quanto em termos de ecologia. Quando a gente chega lá na metade do Triássico, parece que nada tinha acontecido. Então isso aí é uma lição, né? Uma lição de que a vida é frágil, em primeiro lugar, mas que a vida, ao mesmo tempo, ela é resiliente, ela se diversifica, enfim, tudo isso registrado nas rochas daqui. Então, São Gabriel, aqui a Unipampa, ela é muito privilegiada, porque a gente está muito próximo, assim, a gente está, sei lá, 1 hora de distância de rochas
da metade para o final do período Permiano, que é de onde vem o Pampaphoneus. Então, o Pampaphoneus é um carnívoro de grande porte. É um bicho assim, que só vai aparecer animais daquele tamanho lá na metade do Triássico. E a gente está muito próximo das rochas que eu sou mais fã de todas, que é a do Triássico Inferior. São rochas assim, ó, que historicamente falando, a gente conhece a existência delas desde a década de 60, a gente sabe da existência de fósseis nelas desde a década de 80, mas ninguém ligou para elas, porque sempre, tu vai encontrar uns bichos vagabundos, bicho pequenininho, não é um dinossauro, não é um carnívoro gigante. Então ninguém fazia campo, ninguém prospectava lá. Quando eu entrei na Unipampa, eu pensei, a melhor coisa que tu tem que fazer tu tem que procurar onde ninguém vai. Porque, tipo, se tu vai procurar, tu vai pesquisar aquele grupo que todo mundo quer pesquisar, não é aí que as novidades vão aparecer. Então a gente concentrou nossas coletas e prospecções da campo no Triássico Inferior, já encontrou um monte de coisa. Então a gente meio que conseguiu mostrar, olha, a formação Sanga do Cabral, o Triássico Inferior, ele é extremamente produtivo. E agora, claro, que as outras instituições começaram a se ligar. Mas Concorrência. Exatamente, mas é isso. Então, isso é uma dica, inclusive, para quem está escutando, se alguém estiver iniciando a carreira científica, tentem pesquisar o que ninguém dá bola, porque é aí que as descobertas, pelo menos na minha experiência, elas vão estar. Mas sim, a região é muito rica, e ela é rica tanto em termos de produtividade de fósseis, quanto do intervalo temporal interessante para o estudo. Hoje é um hotspot da paleontologia, intervalo permo-triássico, da mesma forma que há um tempo atrás eram os grandes dinossauros, Cretáceo. A paleontologia ela tem modas também. Então, há um tempo atrás, na década de 60, ninguém queria saber de dinossauro, só queria saber dos sinápsidos, né? Aí depois virou dinossauro. Agora a gente está, enfim, o hotspot mesmo é extinções em massa, crises bióticas, porque tem um paralelo muito importante e interessante com o que a gente está vivendo hoje, né? Bom, Felipe, então já aproveitando justamente esse paralelo, né, vamos fazer buscar um pouco desse histórico e trazer quais são os desafios que vocês estão enfrentando, né? Justamente para olhar para um momento histórico distante, né, para nós. A gente estava olhando para o Jurássico, que é 65 milhões de anos, né? 60, 70 milhões de anos. Agora estamos olhando para 250 milhões de anos, né? Quais são os desafios que vocês estão encontrando e qual é a beleza desse trabalho que vocês estão fazendo, né, em relação a esse monte de material que vocês estão achando? Bem, quando a gente trabalha no tempo profundo, tem uma série de desafios, né? Tem uma regra na paleontologia que nem sempre ela é respeitada, que é quanto mais antigo forem as rochas, mais raros vão ser os fósseis, porque as rochas são mais raras. Então, tu imagina, uma rocha que foi depositada há 200 milhões de anos, ela está, enfim, claro que as rochas elas podem ser protegidas por várias razões, mas se elas forem expostas, elas estão mais tempo de exposição de intemperismo, de erosão, do que as rochas mais recentes. Então, via de regra bem geral, claro que isso tem um bilhão de exceções, quanto mais antigo tu trabalha, quanto mais antigas são as rochas que tu trabalha, mais difíceis são de encontrar as rochas e os fósseis. Esse é um desafio que a gente encontra aqui, por exemplo, o Pampaphoneus. Por que o Pampaphoneus é esse bicho que o Matheus publicou o artigo esses dias, por que ele é tão raro? Porque é extremamente raro encontrar animais do Permiano aqui. A gente não sabe exatamente o motivo, as rochas estão aqui, né, os fósseis têm que estar aí. Muito provavelmente é um viés de coleta. A gente ainda não encontrou aquele local em que a gente vai chegar lá e vai ter 1 bilhão de bichos esperando para ser coletados. Então a gente está indo em localidades que historicamente se vai, sabe que tem fóssil, a gente persiste de vez em quando a gente acha alguma coisa. Então, em termos geológicos mesmo, o próprio fato de a gente estar trabalhando com esse período que é tão pouco estudado, tão pouco compreendido, isso já é um desafio. Enfim, outro desafio que eu tenho particularmente como pesquisador é que eu sou um taxonomista. Então, assim, eu trabalho com taxonomia, eu me criei fazendo taxonomia. Só que a linha de pesquisa que eu estou fazendo agora, desenvolvendo no laboratório, ela transcende muito a taxonomia. Então, inclusive, eu sou um taxonomista arrependido, porque, enfim, eu amo taxonomia ainda, mas eu comecei de forma tardia, me interessar por outras áreas para as quais eu não tive formação, tipo ecologia, as coisas assim, enfim, interações ecológicas, redes tróficas, é isso que me interessa hoje e eu não acho que eu tenho mais a capacidade de aprender a fazer esse tipo de análise. O que eu fiz? Não, então se eu não consigo fazer isso por si só, eu vou tentar montar uma rede de pesquisa e atrair pesquisadores que possam fazer essas análises e trazer as respostas que a gente quer dar para o Permo-Triássico aqui do Brasil. Então esse foi outro grande desafio, né? Trazer pessoas para cá que consigam ampliar essa nossa linha de pesquisa. Mas a gente está sendo bem sucedido, né? A gente conseguiu, através de um convênio com a Universidade de Harvard, financiar 2
estudantes de pós-doutorado, né, 2 bolsistas, pesquisadores de pós-doutorados, 2 doutores aqui, então a gente tem 3 doutores no laboratório e a gente trouxe uma ecóloga especialista exatamente nas análises que a gente queria fazer. Então, agora está com a Arielle, que ela é doutora em ecologia e é a primeira, por mais que seja a primeira experiência dela na paleontologia, ela já é paleontóloga, assim, ela já é uma paleontóloga ecóloga, então ela tem um perfil que é extremamente raro aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal já faz isso há algum tempo, mas é muito raro você fazer essas análises integrativas, usando análises ecológicas do registro fóssil para encontrar as mesmas respostas que a gente encontra hoje para as faunas e floras atuais, sendo que no tempo profundo, né? Então, enfim, isso é outro grande desafio, um desafio mais meu, propriamente dito. Mas, enfim, a gente está tentando superar. Felipe, muito legal isso, eu acho bem legal essa questão que ciência, muito tempo, durante muito tempo, ciência era vista assim como aquela coisa que se fazia sozinho no seu laboratório, uma coisa meio reflexiva, internalizando as coisas, enfim. E hoje a gente sabe que ciência não se faz sozinho, né? E aí eu queria saber de ti, você, além dessa questão paleontológica, de tetrápodes, de vertebrados, de bicho, tu está se aventurando aí na paleobotânica. Me conta um pouquinho dessa história aí. Então, a paleobotânica, ela veio até mim de uma forma bem fortuita, assim, o que aconteceu? Eu fui estudar tetrápodes fósseis na África do Sul, porque, enfim, eles têm correlações com os que a gente tem aqui, e fui para a África do Sul. Passei 2 meses na África do Sul. Vendo coleções, etc. Aí eu tava conversando no meu inglês errado aqui no hostel que eu tava, e um cara falou, cara, tu é o Felipe Pinheiro? Sou, porque não, eu sou o Rafael, sou paleobotânico, gaúcho, que tava no mesmo hostel que eu na África do Sul, e ele começou a me contar uma história de uma localidade fossilífera que tinha sido, enfim, que tava rolando um boato, que, enfim, é uma localidade fossilífera que há muito tempo não era... estava escondida, né, porque era muito produtiva no passado e todo mundo esqueceu por algum motivo, não publicou onde era a localização. As pessoas morreram, ninguém sabia onde era. E parece ouvir rumores que tinha uma localidade lá em Dom Pedrito que poderia ser aquela localidade lá da década de 50, cheia de plantas fósseis. E ele falou, a gente precisaria, quem sabe, de alguém que estivesse próximo da região, Dom Pedrito não é tão longe daqui, para fazer prospecções e ver. Então, enfim, eu conhecia já a Joseli Manfroy, paleobotânica, hoje ela está na USP, né, ela é doutora em paleobotânica, e eu entrei em contato com ela, olha, enfim, tá rolando isso aí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo ali. Então a gente foi lá para essa localidade, e quando a gente chegou lá, enfim, era aquilo que eu falei que era o meu sonho de encontrar com tetrápodes, eu encontrei com as plantas, porque as plantas fósseis, elas apareciam assim, eram coisas assim, ridículas, assim, exatamente. Então, aí assim, a gente começou a fazer, era um sítio fossilífero assim, pequeno, é uma coxilha, literalmente uma coxilha, e a gente começou a traçar estratégias sobre como prospectar aquela localidade da forma mais produtiva possível. Então a gente traçou de fato, não, a gente vai fazer uma trincheira, vai pegar uma retroescavadeira, a gente vai nível a nível coletando tudo que a gente encontrar. Então é um trabalho que está produzindo muita coisa, tem muito material interessante e, enfim, claro que como o Felipe falou, isso eu não entendo nada de paleobotânica, então assim, eu falo até para a Josima Freud, para mim eu sou mais uma base logística para a pesquisa ser desenvolvida. Então a gente está com estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação, a Josi Ferraz, trabalhando com esse material, então sob orientação minha e da Josi Manfroy, e eu estou me aventurando por aí, né? Eu acho que eu gosto de aprender, então, enfim, por mais que eu me ache já velho para aprender uma série de coisas, mas o máximo que eu ainda consegui aprender dentro da minha área, do meu campo de pesquisa, melhor. E a melhor forma de aprender é tu interagindo com outras pessoas que sabem outras coisas que tu não sabe, né? Porque, enfim, se tu for atrás agora, né, cheio de coisa para fazer, chegando aos 40 anos de idade, atrás das fontes primárias, daqueles artigos científicos que tu deveria ter lido há 30 anos atrás, é um caminho muito mais complicado, né? Então, quando tu monta redes de interação, conhece pessoas que sabem sobre aquele assunto, conversa, troca ideia, assim que tu aprende mais. E trabalhando também, né? Quando tu coloca a mão na massa no campo de pesquisa, tu acaba aprendendo aquele conhecimento. Então, hoje era para estar aqui conosco também a Joseline Manfroy. Infelizmente, por questões técnicas, não pudemos, porque ela está em São Paulo, a gente ia fazer, né, com a nossa plataforma virtual, mas não deu certo. Mas ela virá, porque aqui a ideia também é discutir ciência como um todo e ciência antártica. E a Josi tem uma história muito interessante com a Antártica, e a gente quer trazer para fazer esse bate-papo muito legal com ela. Porque a ideia do NevaCast é isso, né? Fazer divulgação, conversar com os nossos parceiros internos, divulgar para todos vocês do Campo São Gabriel, da nossa Universidade Federal do Pampa, ou de outras áreas fora de São Gabriel, o que acontece aqui dentro? É uma ação, né, financiada, promovida pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
para trazer muita informação, muita descontração, também muitos Beatles. Não pode tocar Beatles? Não pode tocar Beatles, mas temos aí apoio, né? CDPq, CAPES, FAPERGS, e vamos continuar aqui a conversa aqui. Marcelo, vai contigo. Não temos os direitos. Não temos direitos autorais. Então, se eu cantar aqui... Aí que vem o lance que eu falei em off, que o cara vem pra um troço que ele não assistiu. Isso é uma piada interna. Todo episódio tem uma música que não pode tocar. Viu? Ele acha que aqui eu sou só uma pessoa que tá pra avacalhar, mas tem uma linha lógica, sim, o roteiro tá nessa cabeça. Vai, Marcelo. Susto na primeira vez também. Felipe, nessa toda a vivência que tu tem, nessa experiência, nesses sítios fossilíferos, nas coleções que tu já viajou por vários lugares do mundo, né, conhecendo laboratórios, coleções e sítios, tem algum momento assim para tu contar para nossos ouvintes que foi aquele mais empolgante, aquele emocionante que marcou essa tua trajetória como paleontólogo? Eu tenho 2 momentos que me marcaram bastante. Um momento mais pessoal meu e em campo, e um momento também pessoal, lógico, em coleção. O em campo foi quando, olha só, eu vim aqui para a Unipampa e eu planejei, vou fazer minha primeira viagem de campo para essa formação geológica Sanga do Cabral do Triássico Inferior, onde ninguém nunca tinha encontrado nada. Só uns caquinhos de osso, um pedacinho de crânio ali, ia colar. E nesse primeiro dia eu coloquei na minha cabeça, parece que assim, eu não sou místico, tá? Não me entendam mal. Mas eu até comentei com o meu, cara, amanhã eu vou pro Sanga do Cabral e eu vou encontrar um arcossauromorfo, que é o bicho que eu queria estudar, né? E ele, tá, beleza, vai lá, boa sorte. Aí eu fui lá, a gente passou o dia todo em campo, encontramos um monte de fósseis, numa localidade assim, que ninguém ia há muitos anos, encontramos um monte de fósseis, a gente já estava muito satisfeito. Quando a gente ia indo embora, tinha um aluno meu, Jean Francis, não sei se vocês lembram dele, ele estava aqui batendo aqui na... Graças ao Gaudi. O Gaudi, exatamente. E ele estava com o pé em cima de um negócio que eu achei uma rocha assim, rolada, que eu achei estranho. Eu peguei debaixo do pé dele, peraí, deixa eu ver aqui, e era o crânio do Teiu Jaguar Paradoxa, que foi um bicho que a gente descreveu em 2016, que foi assim, o fóssil, provavelmente eu não vou encontrar mais nada tão incrível, tanto assim numa perspectiva estética, o fóssil é maravilhoso, assim, o fóssil é lindo mesmo, quanto na perspectiva evolutiva, porque ele é um daqueles raros fósseis que são, entre aspas, aqui na câmera, aqui, pra ver, transicionais. Então, assim, ele não é que ele seja um animal transicional, que ele está no meio da história evolutiva de 2 grupos, mas ele tem uma série de características, um mosaico de características apomórficas, plesiomórficas, que colocam ele como grupo irmão de um dos grupos mais importantes para a história evolutiva, tanto mesozoica quanto para as faunas modernas, que é os arcossauriformes, são as aves, os crocodilos, os jacarés e os dinossauros. Então ele é o grupo irmão de toda essa diversidade. Então, enfim, foi um troço assim único, não vai acontecer de novo. Esse foi um momento interessante que me emocionou. Outro momento que me marcou foi em coleção, na África do Sul. Eu estava na África do Sul e estava conversando com um pesquisador, o Bruce Rubit, que é um pesquisador já deve ter os seus 70 anos de idade, é um cara assim bem famoso lá da bacia do Karoo. E ele é curador da coleção de vertebrados, isso inclui, enfim, claro, os vertebrados permotriásicos, tetrápodes, mas também os hominídeos. E eu estava conversando com ele, mostrou um fóssil para mim, aí eu mostrou, o que tu acha que é isso? Eu falei, não, eu acho que isso aqui é um anomodonte basal. Enfim, eu olhei assim, pareceu um bicho que a gente tem aqui, e eu falei ele, cara, tu é a primeira pessoa que fala isso e é exatamente a minha hipótese. Aí deu pra ver que eu meio que impressionei ele de alguma forma. Aí chegou no meu ouvido e falou assim, tu quer ver os hominídeos? Aí eu cheguei, me arrepiei todo, né? Claro. Aí me levou pra uma... Foi sussurrando. Foi louco. Aí ele me levou pra uma sala assim, à parte, era uma porta, literalmente uma porta de cofre, com tanto uma chave quanto um códigozinho, abre aquela porta, uma porta dessa grossura, e era na coleção lá da Wits University, lá em Joanesburgo, e pareceu que tu mudou completamente assim, a coleção de fósseis tetrápodes não hominídeos é uma coisa, aquela, parecia que tu entrou numa sala vitoriana, todos os móveis assim de madeira vitoriana, o chão de veludo cheio de câmera, e lá no meio o Australopithecus africanus, aquela Tungu Child, que é um juvenil de Australopithecus africanus, lá no meio da sala, dentro de uma redoma de vidro, cheio de câmera, alarme, etc. E quando eu vi aquilo, que é um fóssil assim, que todo mundo conhece, porque é um fóssil muito famoso, mas todo mundo já viu uma réplica, então poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver o fóssil de fato. Aí, enfim, também parece outra coisa assim, que quase uma coisa mística, assim, que tu vê assim, entrar em contato com a tua ancestralidade ali.
Daqui a pouco eu vou entrar em constelação familiar. Então, aí, ó, quem quiser saber mais de paleontologia, quiser saber o futuro, quiser saber se pode trazer aquele armudo perdido em 3 dias, ligue já, Felipe Mercado. Mas aí é um fóssil assim também, não, tanto esteticamente quanto historicamente e evolutivamente é muito importante aquele material. E é um material assim que está tão... Enfim, os fósseis mais importantes normalmente não são aqueles que são expostos, né? Eles estão dentro de coleções, especialmente os zoológicos, aqueles... enfim, são os espécimes de referência, eles ficam muito bem guardados. Então, foi um privilégio muito grande eu entrar em contato com aquilo. E não tinha só aquele, né? Tinham vários australopithecus africanos, tinham outros hominídeos. E é incrível, assim, é um negócio bem, bem espetacular. Eu cheguei a marejar os olhos aí. Com toda certeza, né, Felipe? Que experiência, né, cara? É uma coisa assim, tu não iria participar dessa experiência, tu não ia ter essa experiência. Não. Normalmente tu não ia chegar lá e pedir, posso ver? Não tu não ia ter. Não era o meu objetivo, né? Eu tava procurando exatamente os arcossauromorfos, aqueles que eu falei antes, tipo o teu jaguar, mas enfim, foi o fóssil talvez que mais me emocionou quando eu vi, foi esse bicho. Legal, cara. E, bom, vamos partir um pouquinho agora pro nosso mais recente, né? O Pampaphoneus. Quem sabe tu fala um pouco dele pra nós, o que foi essa descoberta, é um dicinodonte, né? É um dinocefálio. Dinocefálio, aí, ó. Eu não entendo muito, né, então... Mas, assim, uma coisa que me impressionou é que eles fizeram um modelo, né, em 3D, né, vocês fizeram um modelo em 3D no laboratório, e ele tinha dentes no palato, né, que eu falei para os guris que estavam apresentando o espécimen, né, eu digo, nossa, que coisa incrível, né, essa dentição dele, e esse dente no palato, que coisa diferente. Essa dentição no palato, na verdade, se tu for olhar esses bichos mais antigos, né, para não usar a palavra primitivo, que é uma palavra que eu detesto, mas é uma característica plesiomórfica, assim, dentro de tetrápoda, então peixe tem dente no palato, boa parte dos grupos de peixe, e essa dentição no palato, no céu da boca, né, ela é retida em um monte de grupos. Então o Pampaphoneus é um bicho interessante, né, porque normalmente a gente acha que quando você, enfim, leigos acham que fóssil necessariamente é dinossauro. E não, o Pampaphoneus é um sináptero, é um bicho muito mais parecido com a gente do que com os dinossauros. E quando eu falo parecido com a gente, não falo só numa perspectiva evolutiva, que de fato ele mas também numa perspectiva anatômica também. Se tu comparar o crânio do Pampaphoneus e colocar um crânio humano, tu vai ver uma série de similaridades que são homólogas, né? São herança de ancestralidade comum. Então, enfim, um bicho, ele é interessante por vários motivos, né? Em primeiro lugar, ele vem de um tipo de rocha, de uma formação geológica que é muito raro encontrar fósseis, que é a formação Rio do Rastro. Então, cada achado que a gente faz lá é uma comemoração. E o espécime que a gente coletou, o Pampaphoneus, o nosso aqui, é o segundo crânio que a gente tem de uma espécie que já tinha sido descrita. Só que assim, é um crânio muito melhor preservado, é um crânio mais completo, é um crânio que não está distorcido, é um crânio pertencente a um animal um pouco maior e que conseguiu trazer uma série de informações que o material original não tinha oferecido ainda. E ainda assim, que eu acho assim, um bônus, é o fato de que, enfim, o bicho é de São Gabriel. E eu sou muito a favor de que, assim, se tu coleta um fóssil em São Gabriel, aquele fóssil tem importância para São Gabriel. Então, assim, tem importância. Não, o fóssil não é só aquela ponte para um artigo científico, ou então ele não está só... O seu valor não é só geológico ou científico, ele tem um valor cultural, ele tem um valor de identidade. Eu conheço uma pessoa aqui de São Gabriel, de origem bem humilde, que ela me mandou uma mensagem ontem no WhatsApp, porque ela viu a gente lá no jornal de noite ali da RBS. Ela falou, nossa, tu achou isso onde eu nasci, onde eu me criei, eu não tinha ideia que São Gabriel tinha esse tipo de preciosidade. Aí eu falei assim, poxa, isso aqui valeu a pena já. Então, só isso aqui, eu falei pra ela, só isso aqui... Acabou de me arrepiar, cara. Porque, olha... Aí eu falei, isso que vale a pena, porque quando a gente começa aquela prática comum na ciência de ir para aqueles locais, entre aspas, menos desenvolvidos e trazer, né, tipo, todos aqueles bens culturais e científicos daquele local e trazer para os grandes centros, isso é uma prática colonialista, mesmo quando a gente pensa numa escala menor, né, porque, enfim, essas práticas colonialistas acontecem na ciência de países do norte global, explorando o sul global, sistematicamente por centenas de anos. Mas se tu olhar numa perspectiva mais local, isso vai acontecendo em micro escala. Então, por exemplo, a instituição de São Paulo, que há dezenas de anos explora uma região miserável do Ceará e traz tudo para lá, estuda lá e deposita lá. O achado é da instituição do Sudeste. Exato. Que explorou uma outra região e acaba tirando esse bem cultural dentro do contexto. Olha, é aquela região que é importante. E uma coisa que as pessoas não percebem é que isso é ciência, tu tem que
há quem diga, né? Ciência tu tem que, sei lá, transcender essa questão assim, antropológica, essa questão cultural, mas eu acho que não, porque se tu for ver, essas instituições que adotam essas práticas coloniais, elas estão se beneficiando, então o recurso está indo mais para ela. Então, por exemplo, na hora que o museu lá eu vou dar um exemplo, eu não estou falando de instituições específicas, mas imagina um grande centro em São Paulo, que o museu cobra uma entrada e a pessoa vai lá para ver aquele material que foi encontrado no interior do Ceará. Aquela renda devia estar sendo gerada, quem sabe, no interior do Ceará, né? Vamos pensar assim no contexto histórico mesmo, né? Lá, a coleção egípcia, né, do Smithsonian. Coleção egípcia. Os caras estão faturando em cima da coleção egípcia. Eu acho que do ponto de vista científico, a ciência não é local, a ciência ela é por todo. Só que a ciência gera, consequentemente, ainda mais nessa ciência que tende, não estou usando de forma pejorativa, tá, gente? Ciência midiática. Porque nós temos aí, genoma, é uma ciência midiática, né? A astrologia, a rocket science, a ciência de foguete, a paleontologia, né? Então, né, tudo isso, a física, no caso, recentemente, né, Oppenheimer, né, tá na mídia. E tem a ver tudo com o contexto histórico, local, que também afeta o global. Então, acho que do ponto de vista da ciência midiática, elas têm um papel de divulgar o todo. Porém, toda a ciência gera um valor cultural, né? Tanto que quem trabalha com genoma sabe que, consegue entender melhor as vicissitudes dentro do contexto da evolução humana, dentro do contexto populacional, doença, né? E é muito legal tu ter aquele reconhecimento, foi o cara da Unipampa que achou. Aonde ele achou? Na região tal de São Gabriel. O que tem ali? Ali é uma comunidade XYZ que tem uma história própria dela e aí tem essa preciosidade, como diz aí a pessoa para ti. E a gente percebe isso, assim, histórias muito bem sucedidas de regiões que conseguiram desenvolver essa soberania sobre sei lá, eu vou falar de paleontologia porque é a área que eu tenho mais contato, mas, por exemplo, se tu for ver a região da Quarta Colônia aqui, é uma história recente, né? Uma história, foi estabelecido um centro de pesquisa lá, um CAPA, coisas lá de 10 anos atrás, e hoje em dia, enfim, é acordado que todo fóssil encontrado naquela região tem que ficar lá, porque lá gera renda, gera emprego, gera cultura, gera visitação, turismo. Então, hoje em dia, a Quarta Colônia ela teve um impacto extremamente positivo em termos de renda mesmo por conta do registro paleontológico, né, do patrimônio paleontológico, inclusive agora com a aprovação do Geoparque da Unesco. Então, quem sabe a gente não consegue fazer aqui em São Gabriel, porque a gente pensar a riqueza paleontológica em São Gabriel, ela rivaliza a Quarta Colônia. Só que, enfim, Quer estudar? Vem até a gente. Sim. Tá à disposição para isso, né? Agora sim, agora uma coisa assim, posso fazer severas críticas aqui? Sempre, cara, tá. Aqui não tem roteiro. Então assim, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, entre aspas, né, também entre aspas agora para a câmera, é que assim, às vezes as descobertas que a gente faz aqui, elas têm uma repercussão muito maior fora do que dentro. Quem eu vejo se interessando pelo que a gente encontra aqui em São Gabriel são as pessoas mais simples possíveis, aquela pessoa curiosa, a criança, a senhorinha, etc, que de fato, olha só, isso é uma coisa da minha região, etc. Mas quando a gente pensa em termos de poderes públicos que poderiam de fato ter uma ação mais ativa. O Estado tem que também tem que se apropriar dessa cultura, dessa ciência feita aqui. Não há interesse. Então isso é estranho, né? Isso mostra assim que às vezes parece que a gente constitui uma certa resistência, né? A uma força oculta aí que a gente não consegue. Não, isso é porque nós não temos uma cultura de gestão política que entremeia isso, ou porque os interesses são outros mesmo e acabou. Acho que pode ser os dois, Acho que pode ser uma falta de... Sem querer finalizar, porque tu sabe que pessoas são pessoas, mas acho que tem que ser no contexto geral. Eu acho que normalmente quem está na liderança de gestões públicas são pessoas que têm um pensamento muito imediatista, prático, imediato, e que não conseguem, quem sabe, talvez, claro, isso é uma culpa nossa também, não vou eximir a nossa culpa disso, a gente não consegue chegar aqui para tirar dinheiro daqui. Exatamente, exatamente. Então, assim, se tu pensasse numa perspectiva mais a longo prazo, tu ia ver que, quem sabe, tu investir nisso daqui, o retorno ele vai vir. Então, mas, enfim, isso é natural, né, do ser humano, né, pensar a curto prazo. Mas, enfim, a gente tem que ser resistência mesmo e a gente tem que, enfim, se as pessoas não se interessam, a gente tem que enfiar a goela abaixo até elas se interessarem. Perfeito, Felipe. Sabe que eu estava conversando com o professor Velci, que até foi convidado nosso aqui do podcast Inovação, né, da área de inovação. Ele estava comentando ontem conosco, na apresentação do Pampafoneus, ele dizendo, cara... Campus Caçapava tem uma preguiça gigante lá, uma estátua na preguiça. Por que a gente não faz uma estátua do Pampafoneus aqui na entrada do campus? Para termos um marco também do nosso
Esse projeto que a gente está desenvolvendo agora, ele tem, enfim, a gente fez questão de colocar um dos pilares do projeto a parte da extensão, né? Então a gente quer finalizar o projeto, se tudo der certo no começo do ano que vem, com exposição, com aquelas réplicas que a gente está fazendo, aquelas impressões 3D, elas envolvem um trabalho assim, muito grande nisso, né? Que é um trabalho tanto científico, né? Enfim, de tentar reconstruir o animal em vida, mas também a gente tem um artista que trabalha com a gente, que faz a modelagem tridimensional. Tudo isso é impresso aqui nas impressoras, a gente que monta, a gente que pinta, então a gente não fica só aqui na frente do computador escrevendo paper, né? A gente está lá pintando, colando, fazendo assim, o nosso laboratório parece uma oficina. Então, enfim, a nossa ideia é fazer de fato. Todos esses animais, são 10 animais, inclusive animais grandes, com essa mesma metodologia, modelagem tridimensional, impressão 3D, etc., e fazer uma exposição aqui em São Gabriel que a gente não sabe nem onde vai ser ainda. A gente está fazendo a curadoria do acervo agora, está tudo na nossa cabeça e a gente vai propor para a prefeitura, olha, a gente tem isso aqui e a gente quer um local para expor. São Gabriel tem uma instituição, que não sei se é uma instituição de Estado ou se é só uma iniciativa individual, que é a Igreja do Galo. Já falei com o diretor antigo da Igreja do Galo, com esse recente não falei ainda, e a gente tinha até essa exposição, já é um plano que eu tinha. Claro, ele foi crescendo, né? Era uma coisa mais simples antes da pandemia. E a pandemia mudou um pouquinho as coisas, mas eu já tinha acordado com o diretor antigo que a gente faria lá naquela área de exposição, de exposições temporárias, a nossa exposição sobre extinção em massa permotriásica com essas réplicas lá na Igreja do Galo. Então, muito provavelmente vai ser lá. Então, enfim, com isso, a gente quer dar o pontapé inicial para esse projeto. Olha, enfim, o São Gabriel é uma área que, em uma determinada época do ano, não sei se todo mundo sabe, a gente tem uma visitação muito grande de pessoas de fora, argentinos e estrangeiros, que estão de passagem. Imagina se esses argentinos tiverem motivo para passar uma noite a mais. Imagina, coloca isso em números, vamos ver quanto de renda sairia para o município se cada argentino tivesse motivo para, em vez de passar uma noite, passar 2. Então, esse é o nosso objetivo. Assim, vamos tentar comprar mais uma noite dos argentinos com base numa exposição paleontológica, com base na visita a um sítio paleontológico, claro, visita guiada, tudo feito bem certinho dentro dos conformes, mas uma coisa assim, que pode de fato efetivamente gerar renda imediata para o município. Uma coisa assim, só para encerrar minha participação, deixar a Cristiane fazer o encerramento, que hoje é ela que vai encerrar para nós. Já que tu faz parte dessa ciência midiática, né, me explica uma coisa. Por que sempre que se representa um dinossauro ou algum animal mais antigo que o recente, né, eles têm cor de diarreia? Boa pergunta. Eu acho que a cor de diarreia é a cor mais neutra que que o ser humano consegue imaginar, né? Porque eu acho que o paleontólogo, ele tem muito medo de arriscar na coloração. Tu olha aqui ao redor, os bichos têm as mais diversas colorações, né? Inclusive, uma das minhas linhas de pesquisa é paleocor, porque a gente consegue, através de algumas metodologias, inferir, pelo menos mais ou menos, qual seria a coloração, porque a melanina, ela preserva no fóssil, né? Essa é uma coisa... Parece piada, mas a piada tem um fundo de... Vamos questionar sobre isso. Sim, a melanina, ela preserva no fóssil, né? Especialmente a melanina, tanto a eumelanina quanto a feomelanina menos, mas elas deixam vestígios, elas deixam não só a melanina propriamente dita, mas produtos da degradação da melanina a gente consegue perceber nos fósseis. Então, em alguns casos, a gente consegue prever a cor. O problema é que as cores mais vibrantes não são cores expressas pela melanina. Tem outros pigmentos ali atuando que não se preservam. Então, a gente não consegue arriscar. Então, normalmente, quando a gente prevê a cor de um bicho, ele vai ter cor de diarreia, infelizmente. Cris, contigo, pode encerrar para nós, por favor. Felipe, muito bom esse nosso bate-papo. Realmente é uma área muito instigante. Quem tu começou falando, né, que tu foi lá da geração do Jurassic Park, realmente essa cultura pop, ela faz parte da nossa cultura. Acho que todos nós fomos influenciados também por algum filme. E é uma área muito instigante e a vontade de continuar conversando, indagando, é muito, muito grande. Quero te agradecer, então, por estar participando do nosso podcast e pedir para te dar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos alunos que têm interesse também nessa área e como é que também pode te contatar, como é que eles te encontram para conversar do laboratório, para participarem contigo. Tá, eu que agradeço o convite, a conversa foi muito boa, ela foi para caminhos assim que eu nem esperava, muito legal mesmo, muito bom trocar ideia com vocês sempre. Enfim,
Para me contatar, normalmente eu vou estar ou no laboratório de paleobiologia, para quem está aqui na Unipampa, ou na minha sala aqui no Administrativo 207, ou então rede social, e meu e-mail institucional, Instagram, eu não lembro qual é a minha... A gente vai botar aqui, não se preocupe, a gente coloca aqui em algum lugar, aparece aqui em algum lugar as indicações. Beleza, a minha mensagem final, vamos pensar na mensagem final, vamos ver. Tá, a minha mensagem final é que, sim, se você for apaixonado, vai funcionar de alguma forma. Então, assim, se tu quer, se tu gosta de fazer ciência, se tu acha que aquilo é pra ti mesmo, porque não é pra todo mundo, inclusive até quando tu pensa assim, tu entra na biologia, na graduação, tu acha que tu tem que fazer mestrado, doutorado. Não, pensa bem. Às vezes não é o caminho, tem 1 milhão de outros caminhos que podem ser muito mais produtivos para ti, inclusive financeiramente, inclusive em termos de realização profissional. Se tu gosta da carreira acadêmica, mestrado, doutorado, vai ser difícil, vai ser difícil. Tu vai passar por vários percalços, tu vai enfrentar vários desafios, se tu é apaixonado vai dar certo. Mas, enfim, outra mensagem, talvez uma mensagem um pouquinho mais, menos... empolgante, mas exatamente isso, assim, tenta ver que há outras opções além da vida acadêmica, tá? Além do caminho acadêmico. Porque isso tem uma vida também. Exatamente. Tenta ver, vida acadêmica, não tentem subestimar a palavra vida dentro dessa expressão, porque ela é importante também. É verdade. Felipe, muito obrigado mesmo pela tua participação, cara, foi realmente uma discussão incrível que a gente pôde ter aqui, a gente quer de novo trazer teu grupo também, para discutir conosco, acho que vai ser muito legal. Fica o convite, vamos fazer fica o convite, a Josi Manfrol vai participar, tu esteja convidada para poder ajudar a pautar, vamos fazer de repente um episódio sobre cultura pop, como influencia a ciência e vice-versa, como a música, cultura pop, ciência se interagem, e teu grupo também para falar de outros achados, enfim, tem muito, mídia, gente, ele é famoso. Fazer um episódio sobre aquela banda T-Rex. Então, viu, T-Rex, Arctic Monkeys, né? Então vamos fazer um episódio especial aí, mais descontraído, né? Apesar de estar sempre sendo descontraído aqui, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Esteja aí, nos siga, todas elas funcionam. Nos acompanhe nas redes aí. E aí, nos vemos no próximo episódio. Abraço, gente. Valeu.